Vamos então ao áudio, Madalena? Vamos lá então. E, Luquinha, você conseguiu falar com o Coronel Prado? Ele toparia um papo com... Ou eles vão se ignorar, né? Porque eles gostam de lacrar a internet, conversa tete a tete, cara a cara, eles fogem. Tá bom? Foge. O Pedro não. Pedro, se eu chamar, eu tenho certeza que ele vai falar aqui. Embora eu acho que o Pedro tem uma insignificância política do tamanho do mundo, né? Mas, enfim, ele tem o direito de expressar a sua opinião. E não expressou mal, ele expressou com uma certa... É atuante, né, Madalena? Isso não reverteu em votos, porque disputou 2 vezes, votações inexpressivas nas 2. Não tem carisma político, né? Parece, né? É isso. E também acho que reflete um pouco isso aí, ó. Talvez, por não ter papas na língua... acaba, muitas vezes, até desfazendo o seu próprio grupo político. Talvez isso seja uma virtude. Não fica... mas ele devia mandar o recadinho pro maior, quer dizer, o grande representante do Partido Novo, que é o governador de Minas Gerais. Um sujeito que não conhece história, deveria mandar fazer um cursinho sobre o primeiro e segundo reinado, sobre a Inconfidência Mineira, sobre o Estado Novo, sobre a ditadura militar, que ele disse agora recentemente. A ditadura militar foi tudo uma questão de interpretação. Sabe? É um analfabeto de carteirinha, é o governador de Minas Gerais. Então, Pedro, você que é uma pessoa culta, tal, manda esse recado pro seu governador de Belo Horizonte, um analfabeto de carteirinha. Só pensa em ganhar dinheiro, aquele cara. Só pensa em dinheiro, só pensa em grana. Ele só pensa, vai estudar um pouco, porque se a gente tem um pouco de dinheiro, devia estudar um pouco, sabe? Eu vejo deputados aí ganhando uma bruta de uma nota, jogador de futebol. Sabe? Vai estudar um pouco, vai se informar, ter uma cultura geral, isso é importante. Não precisa saber matemática, não precisa saber... Uma cultura geral, para saber se colocar. Ontem uma pessoa me criticou aqui, a primeira palavra que ele fala é extrema-direita com S, sabe? Não pode ser possível. Tem que ler um pouquinho mais, tem que estudar um pouquinho mais. Essa gente perde muito tempo, rapaz. Não é, Madalena, motivo de vergonha você não ter tido acesso à escola. Isso é verdade. Nenhuma escola de qualidade, porque o Estado brasileiro, em poucas oportunidades, oferece isso, de fato, né? Mas aí há de se ter a humildade de, pelo menos, não pregar convicções pelas redes sociais, não é? Se você foi desprovido dessas oportunidades, não queira ter razão, porque aí a pessoa ainda vem da lição de moral, sabe? Aí não dá, né? A história do tombamento é um exemplo. Aí não dá. Foi o que eu falei ontem, eu fiz uma livezinha sobre um livro do Rui Castro, fantástico, eu li as 20 primeiras páginas, me entusiasmou, me deixou impactado. Ainda eu fiz, sabe? A gente não pode... simplesmente dizer, pessoas que não tiveram oportunidade, não tiveram condições de levar o seu estudo à frente e tal, mas o grande problema são aqueles que tiveram oportunidade e não vão. Você acha que o prefeito do governador de Minas Gerais não teve oportunidade de saber quem foi, pelo menos, o Tiradentes? Sabe? O que aconteceu com a Inconfidência Mineira? Estando em Minas, né? Estando em Minas Gerais, quer dizer, nasceu em Minas Gerais, é o fim do mundo, sabe? Quer dizer, ele só pensou em grana, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro e o resto que se dane. Tenha dó, vai lá. Vamos ouvir então, tá com você, Luquinha, o áudio do Pedro Tede, só para explicar para nossa audiência. Você tentou contato, Lucas, com eles ou não? Tentei, mandar desde os primeiros momentos com o Coronel Prado. Ele até visualizou minhas mensagens, porém ele não respondeu. A turma do acovarda, não são covardes como pessoas, são covardes políticos. Os acovardamentos políticos. Então são contra eles que eu bato. Mas eles acham ruim e vão me processar. Ao invés de usar o espaço e falar, eu vou ganhar o espaço no jornalismo mais forte de uma cidade, no jornalismo mais competente da cidade. Como disse aí o Cantar Ibope, mas eles fogem, porque eles não têm coragem, eles não têm formação para defender os seus pontos de vista. Esse que, infelizmente, é a opinião. Então é o ex-candidato a prefeito e um dos fundadores, se não o grande fundador do Partido Novo em Araraquara, que critica o vereador da legenda, o Coronel Prado, que é acusado neste áudio, que o Jornal da IP teve acesso, de fazer um papel duplo e de agir de modo covarde frente aos problemas do governo Lapena. Vamos ouvir. Prezados, bom dia. Vou fazer um áudio porque não tenho paciência de digitar tudo o que eu vou pôr aqui. Prado, se você tá nervosinho, eu lamento, tá? Pode ficar nervosinho à vontade. Eu aceito toda e qualquer crítica e sempre vou aceitar porque sou um democrata. Aprendi isso com Miguel Tede Neto, acho que um bom professor. Perdi a eleição
e não emiti uma palavra há praticamente 6 meses, tá? Contra o governo ou contra Araraquara. Jamais vou jogar contra. Agora, não vou fazer um papel duplo, como você, Prado, está fazendo. Tudo o que eu falei foi falado na cara, olhando nos olhos, em reunião da executiva. Fizemos uma reunião logo após a eleição e eu falei que o Novo deveria, na minha opinião, não participar da base. O Novo deveria ficar independente para poder exatamente para poder criticar o que precisasse ser criticado. E criticar coisas erradas não é se aliar ao PT, de forma alguma, muito pelo contrário. Eu queria saber o que você estaria falando na Câmara se a Eliana tivesse ganho a eleição e tivesse arrumado uma boquinha para o marido dela de assessor de deputado federal e uma boquinha por mão dela de assessor de deputado estadual. Eu queria saber o que você estaria fazendo na Câmara se ela tivesse nomeado 2 ex-vereadores que não tivessem sido reeleitos com dinheiro público, que deve ser considerado sagrado isso. Isso que eu queria saber. O que você estaria fazendo? Você teria subido naquela tribuna para descer o cacete no PT. Por que você não faz isso com o PL? Só porque é de direita? Não, se está errado, se é uma direita ruim, tem que ser criticado com a mesma veemência, porque isso é errado. O dinheiro público é algo sagrado. Dinheiro público usado na saúde salva pessoas. Esse dinheiro que está indo para pagar ex-vereador, não sei quanto, mas deve ser subsecretário, 10 pau por mês para cada um. Em 48 meses vai ser 480 mil para cada um, 1 milhão para os 2. E nós estamos quietos. Você está quieto, tá? Mas outra coisa, não distorça palavras minhas. Pode me criticar, chamar de teimoso, do que quiser. Agora, distorcer palavras minhas. Quando você falou de ensino cívico-militar, não tenho absolutamente nada contra quem é a favor e a favor de abrir escola, sim. Agora, julgar que a única solução para o ensino do Brasil é escola cívico-militar é declarar a falência da educação. Foi isso que eu te falei olhando nos teus olhos. E agora aqui no grupo você distorce tudo. Que covardia! Felipe, presidente, marca uma reunião do Novo. Eu estou viajando. Ontem eu não vi todos esses comentários porque tirei uns dias de folga e saí com a Marisa. Foi uma pena não ter visto ontem. Abri meu celular agora e fiquei estarrecido de estar invertendo palavras que eu falei presencialmente. Felipe, marca uma reunião do partido. Eu quero que fale nos meus olhos que eu falei isso. Ora, se é assim, então a Austrália está falida, a Coreia está falida, porque lá não são todas as escolas são civil-militar e tem padrão de primeiríssimo mundo a educação. Pô, nós vamos precisar pôr um militar aposentado na escola, sentado lá para a escola funcionar. Meu Deus do céu, essa é a única solução para a educação do Brasil? Porra, então fecha tudo e vamos embora. Que isso, gente? Prado, não seja covarde e não distorça as minhas palavras, tá? Acho que você está nervosinho porque você sabe que teu comportamento está errado, que se fosse o PT que estivesse fazendo essas barbaridades, você estaria criticando com muito mais ênfase. O que a vice fez com o Balda é brincadeira. Vocês defendendo o governo e ela nem aí para vocês, pedindo a cabeça do Balda. Isso é brincadeira, porque usou a palavra negra. O preconceito, a palavra tem que vir acompanhado de uma ação preconceituosa. O Balda foi infeliz na fala, foi, mas jamais preconceituoso. E vocês aceitam como cordeirinhos, vocês estão que nem mulher de malandro. Tá? Quanto mais batem, mais vocês gamam. Tá? E não admito que distorça
uma coisa que eu falei dentro de um grupo, vamos debater isso pessoalmente, olhando um no olho do outro, tá bom? Bom dia a todos. Bom, esse é o áudio, então, que evidentemente foi postado num grupo do partido, né? É curioso que o Pedro Tedd, ao tentar amenizar a fala racista do vereador Balda, acaba usando até uma expressão machista, né? Você parece mulher de malandro, quanto mais apanha, mais gama. Isso é misoginia pura, né? Excluída essa parte do comentário. E tem mais, né? O Baldassarri é reincidente, rapaz. Isso, sabe? tem todo um contexto. Não é de uma vez, não. E não tem a delicadeza de dizer assim, errei, peço desculpa. Ele continua insistindo que é tudo mimimi. Ô Pedro, pisou na bola nesse finalzinho aí. Tá bom? Agora, o coronel, que vergonha, hein? O senhor é uma pessoa que tem um curso de coronel, sabe? Tem que ter decência de defender o seu legado político, inclusive. Eu vou chamar de covarde, cidadão. Eu chamei o Baldassarri de covarde e coloquei nessa mesa que ele fugiu porque ele é covarde mesmo. Então é isso aí que eu tenho a dizer. Mas o Pedro Tedd não tem razão nessa colocação, Madalena, porque ele tem... Imagine se fosse... eu não sei se tem razão. Não. Tem razão, sim, Madalena, porque se fosse, como ele coloca textualmente, se fosse o marido da Eliana Onaim, nomeado para um cargo de 20 pau, mais o irmão dela para outro de 10, o que Coronel Prado estaria dizendo na Câmara? Nós sabemos o que ele estaria dizendo na Câmara. Mas essa turma critica a esquerda, mas eles chegam no poder, eles praticam coisas muito piores do que a esquerda. O que o Pedro Tedd está dizendo é isso. E o Pedro Tedd, quando chegar no poder, vai fazer a mesma coisa. Mas você não chegou. Não dá para ser avaliado por hipótese, Madalena. Porque eles castigam a extrema esquerda, mas quando eles chegam no poder, eles fazem muito pior. Mas nesse caso, o Pedro Tedd está castigando a direita. Tudo bem, foi adversário político, né, na campanha, óbvio, né, deve ter saído de um processo eleitoral cheio de mágoas, inclusive, antes do processo, quando, né, ele ouviu do Lapena, supostamente, que seria candidato e teria o apoio dele, então carrega aí um pote até aqui de mágoas, como diz o Chico Buarque. Mas ainda assim o discurso nesse sentido está correto. Olha, o que vocês estariam fazendo se fosse o contrário? Né? A questão da escola cívico-militar, achei a abordagem do Pedro Tedd perfeita. Não é ser contra a escola, mas ser contra esse modelo de ensino aplicado em massa como saída para a educação brasileira. Como sendo padrão, né? Padrão, então é um absurdo, e tá certo. E o Coronel Prado repete um pouco o que esses parlamentares exóticos fazem, né? Não sai da pautinha ideológica, não vai para a discussão das questões reais, né? Dos problemas do dia a dia, das políticas públicas, fica na pauta moralista, nessa denúncia vazia ideológica para manter aí o seu campo político ativo. Eu acho que depois desse vazamento, porque alguém vazou isso, né? E é alguém do partido. Eu acho que esse grupo de WhatsApp do Partido Novo implodiu, Ernesto. A minha leitura também. Foi a primeira coisa que eu fiquei pensando, porque quando vaza, alguém que tinha acesso a esse grupo, que deve ser fechado, hermeticamente fechado, tinha algum interesse em mostrar que há rachaduras internas no partido. A gente vai acompanhar o desdobramento disso tudo, e eu não vejo a hora de amanhã, na sessão da Câmara, ver como esse pessoal vai se posicionar no pequeno expediente. Luquinha tá às voltas com o telefone lá. Conseguiu alguma coisa, Lucas, ou não, hein? Nada? Mas danadinha, por enquanto. No Coronel Prado? Coronel Prado, sim. Ele até visualizou as nossas mensagens no WhatsApp, tá aqui um azulzinho pra gente, mas ele não deu um posicionamento por enquanto. Tá certo. Bom, então está aí. A gente tenta, né? Tenta dar oportunidade para se defender de alguém que o acusa de covardia. Coisa grave, hein? Então, quer dizer, a gente tem que dar oportunidade para as pessoas quando a gente coloca no ar uma acusação feito essa, né? Então, quer dizer, jornalismo se faz assim, mas eles fogem porque... Você tem razão, Luiz Antônio. Eles gostam muito de defender essas lacragens, né? Sim. Esses temas de... Sou contra o aborto, escola cívico-militar. Não sai disso, mano. Na hora de discutir questões reais, orçamento público, fiscalização, políticas públicas na educação, políticas públicas para a saúde, para acabar com esse represamento de cirurgia. Aí ninguém tem solução, né? Só a gastança, tem que reduzir os comissionados. Aí chega lá e enfia um monte de comissionado no mesmo número daquele que vocês criticavam. Inclusive, por isso que eu tô gostando do discurso do Pedro Tedd. Ele falou do Gerson da farmácia, vereador não reeleito, que virou coordenador da Secretaria da Agricultura. Eu desconhecia qualquer aptidão do Gerson sobre agricultura, por exemplo.
A formação dele é pedagogo. Pedagogo e farmacêutico, né? Atuou no balcão de farmácia, pedagogo. De repente vai para a Secretaria de Agricultura. O João Clemente a gente ainda viu, né, alguma desenvoltura na questão dos direitos humanos, mas não deixa de ser uma nomeação política, porque o Esponton Ele estava mesmo sob ameaça. reconheceu. Então, quer dizer, e vai se naturalizando tudo, né? Aquilo que criticavam lá atrás, aceitam agora. O espaço está aberto, viu, coronel? Vamos lá, porque eu digo que o senhor é um mimimizinho, muito ruim politicamente falando, mas o senhor continua lacrando quando tem a oportunidade de lacrar. Só isso aí que o senhor faz, né? Tem razão. É muito medíocre, é um político medíocre. Então tá realmente numa fase de... Eu não sei não se seria reeleito para amigo de bairro, sinceramente. Para presidente de amigo de bairro, é isso, né? É isso aí. Jornal da